João capítulo 6, versículo 22, na linguagem de hoje, diz assim, ó. Não deixa nada nem ninguém tomar tua atenção a partir de agora. Foca naquilo que Deus vai falar com você aqui. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago, viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com seus discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram à cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois do Senhor Jesus ter dado graças a Deus, feito aquela multiplicação maravilhosa. Versículo 24. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram então nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Versículo 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago, do outro lado, e perguntaram para ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não vieram me procurar porque vocês não estão me procurando porque comeram. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os milagres que eu fiz. Não trabalhem então a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E o Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é então que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Diga amém por essa palavra. Coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que a partir desse momento o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais. Trabalha, Senhor, agora, nos traga entendimento diante dessa palavra e nos revela a tua vontade, Senhor. Eu quero declarar que pelo poder dessa palavra hoje, pessoas tomarão decisões que serão importantes, Senhor, para o futuro deles. Então, em nome de Jesus, que a partir desse momento se manifeste o poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda a presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre as evidências de Deus na nossa vida. O que Deus quer que a gente faça? O que Deus quer que a gente faça? Uma pergunta. Deus quer que o mundo, a vontade de Deus é que o mundo, as pessoas aí fora, sejam impactadas através da nossa vida. Sabe, igreja? Deus, Ele espera que Ele consiga ser revelado para as pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Ele, através da nossa vida, através das nossas atitudes. As pessoas precisam identificar Deus em nós. Essa é a maior vontade de Deus. Elas precisam olhar para nós e nos identificar como povo de Deus. Jesus disse que Ele nos chamou e nos enviou para darmos frutos, a fim de que esses frutos sejam frutos permanentes, a fim de que esses frutos permaneçam. Então, escute o que eu vou te dizer aqui. Existem certos frutos na nossa vida que mostra, que revela que Deus, Ele está em nós. E eu quero compartilhar algum deles com vocês aqui hoje. Deus precisa se revelar para as pessoas que ainda não tiveram um encontro. Grave isso. As pessoas lá fora, talvez no ciclo familiar, na sua vizinhança, dentro do seu trabalho. Deus espera se revelar para essas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Ele. E a forma como Deus vai se revelar para essas pessoas não é outra senão através da nossa vida. Não pense você que Deus vai descer num raio de luz e se revelar para alguém. Deus se manifesta através de pessoas. Diga glória a Deus. Você mesmo um dia teve um encontro com Jesus. Por quê? Porque Deus se revelou a você, mas foi através de alguém. Amém? Foi através de uma pessoa. Então, diferente do que alguns religiosos pensam, Deus não se revela para nós através do tipo de roupa. Deus não se revela através de uma saia comprida, de um terno bonito, nada disso. Ele não se revela pelo tamanho da Bíblia que carregamos, e muito menos pela faixa da igreja a qual nós congregamos. Quem entende isso, diga amém. Existe algo além da aparência, sabe, que revela se Deus está em nós ou se Ele não está.
E uma das coisas, além da aparência, que se revela que Deus está em nós ou Ele não está, é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é algo evidente que Deus está na nossa vida. E como que é isso? Uma vez que o Espírito Santo vem até você, que Ele desce sobre a sua vida, não tenha dúvida do que eu vou te falar aqui. Aí então, nitidamente as pessoas conseguem ver uma unção na sua vida. O poder, a ousadia de Deus. Isso é uma evidência que Deus está em nós. Quer ver uma coisa? Em Atos do capítulo 3, diz que tem um coxo na porta do templo, chamada Porta Formosa, e ele era carregado desde quando ele nasceu, do ventre da sua mãe. Ele nasceu, todos os dias ele era carregado por pessoas para ficar ali pedindo esmola. Mas um certo dia, Pedro e João estão descendo para o templo, na hora nona, 3 horas da tarde aproximadamente, para a oração, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aqui é Atos 3 que eu estou falando para você. No Atos 2, um capítulo anterior, um pouco antes, teve um grande avivamento. O Espírito Santo desceu sobre eles. Então, como desceu sobre eles o Espírito Santo, eles estão cheios da unção. Diga glória a Deus. Eles estão cheios do poder de Deus, ousadia. E Pedro e João estão passando para entrar no templo. Aquele homem cabisbaixo estende as mãos apenas e pede uma esmola, faz assim. E Pedro estava cheio do Espírito Santo, então ele tinha ousadia. Diga comigo, ousadia. Naquela hora, quando ele levanta a mão pedindo uma esmola, Pedro fala assim para ele: olhe para nós. Naquele momento, Pedro está corrigindo a visão daquele homem. Na mesma hora, aquele homem cabisbaixo, ele olha para ele, e Pedro, cheio da ousadia, cheio da unção, e fala: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem foi curado. Preste atenção no que eu quero te dizer. Ele estava corrigindo primeiro a visão. Antes de você receber um milagre na sua vida, Deus sempre vai colocar pessoas perto de você para corrigir a sua visão primeiro. Ele estava focado na coisa errada, ele estava pedindo esmola, mas o que ele precisava na verdade era de uma cura, sim ou não? Então Pedro olha para ele e fala: olhe para nós. E ele então levanta a cabeça, e quando ele corrige a visão dele, ele fala: o que você quer eu não tenho, mas o que você precisa eu estou cheio da presença de Deus, a unção do Espírito Santo. Então ele dá uma ordem, uma voz de comando para ele, e aquele homem então, ele é curado na mesma hora. Agora vamos entrar nesse texto aqui, que eu acho que você vai entender melhor a mensagem agora. Então aqui em João capítulo 6 que a gente leu, mostra o sermão mais duro que Jesus pregou, o Sermão da Montanha. Foi uma pregação de confronto, uma pregação não muito boa de se ouvir, uma pregação confrontadora. E foi tão forte que a Bíblia diz, o capítulo inteiro, se você ler, você vai perceber isso lá. A Bíblia diz que foi tão forte essa pregação que quando Jesus termina de pregar, muitos dos discípulos abandonaram eles. Há cerca de 70 discípulos viraram as costas para Jesus, dizendo: essa pregação é muito forte para nós. Então eles viraram as costas e saíram. Só ficou 12. E Jesus então vira, olha para os 12 e fala: e vocês? Querem ir também? Quem quiser pode ir. O que importa é pregar a verdade. E aí então Pedro, que sempre pisa na bola, nessa hora ele acerta e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Pedro, que sempre errou, agora acerta. Olha só, Jesus aqui, ele tinha acabado, para você entender o que está acontecendo aqui. Por que eles foram atrás de Jesus? Jesus tinha acabado de fazer o grande milagre da multiplicação. E foi um grande milagre, todos ali se fartaram. A Bíblia diz que ele pega 5 pães de cevada, 2 peixinhos de um jovem. Então ele dá graças a Deus, ele multiplica aquilo e alimentou então uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então aproximadamente 15 mil pessoas. E chega um certo momento, eles estavam ali fartos, comeram à vontade, eles estão desfrutando do milagre. Mas chega um certo momento que Jesus percebe que depois que ele tinha feito o milagre, aquelas pessoas já não davam tanta atenção para ele. Depois que elas alcançaram aquilo que elas precisavam, quem está entendendo? Agora Jesus já não tinha muita atenção deles, sabe? Então eles não estavam dando muita atenção para Jesus. Então Jesus vai saindo de fininho, é isso que está acontecendo aqui. Ele vai saindo de fininho, ele atravessa para outra margem, dá uma ordem para os discípulos: recolha os pedaços que sobraram. E ainda sobraram 12 cestos do tamanho da multiplicação.
Então Jesus faz a travessia, os discípulos vão embora. E quando a fome começou a bater de novo, chega um certo momento, né, que a fome bate de novo. E eles começaram a procurar Jesus ali. Cadê Jesus no meio da multidão? E Jesus não estava mais ali. E como eles não acharam Jesus, o texto vai dizer que eles pegam o barquinho e eles vão procurar Jesus agora, não é? Como diz o ditado aí, dor de barriga não dá uma vez só. Então agora, eles estão com fome. Enquanto eles estavam fartos, barriguinha estava cheia, nem ligou mais para Jesus. Mas agora, porque a fome bate de novo, eles vão procurar Jesus. E quando eles encontram Jesus do outro lado, olha só. Eles chegam como se fosse uma novidade, como se estivesse procurando Jesus faz tempo. Aí ele fala assim: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? A gente estava te procurando. Jesus conhece o nosso coração, irmão. Jesus olha para eles e fala: em verdade te digo, vocês não vieram me procurar porque vocês viram o sinal que eu fiz. Vocês não vieram atrás de mim por aquilo que eu sou. Vocês vieram atrás de mim por aquilo que eu posso dar. E aqui eu começo a pregar para alguém. Vocês não vieram aqui, em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Vocês não vieram atrás de mim porque vocês me amam. Não, vocês não me procuraram, sabe? Porque faz questão da minha presença. Porque se vocês fizessem questão da minha presença, assim que eu saí de lá, vocês tinham vindo atrás de mim. Quem está entendendo, diga amém. Vocês vieram atrás de mim, sabe por quê? Porque vocês sabem que aonde eu estou, tem comida. Vocês sabem que aonde eu estou, não falta nada para ninguém. Vocês sabem, vocês vieram aqui, sabe por quê? Porque vocês sabem que aonde eu estou, tem bênção, tem milagre, tem provisão. E é por isso que vocês então vieram atrás de mim agora. E aí Jesus fala para eles assim, que eles não deveriam buscar as bênçãos da terra, que é passageira, mas sim as bênçãos eternas do céu. Versículo 27, João 6, 27. Aí Jesus fala para eles: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Olha, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E o Filho do Homem está falando: eu vou dar essa comida para vocês, porque Deus, o meu Pai, Ele deu provas que eu tenho autoridade. Aí então ele faz essa pergunta para Jesus, que é onde entrei na mensagem aqui: e o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Em outras palavras ele está dizendo, uma outra tradução diz assim: o que faremos então para realizarmos as obras de Deus? E aqui eu começo a pregar para você, fazendo uma pergunta. E a pergunta é: de que maneira o mundo pode ver Deus em nós? De que maneira as pessoas que estão à nossa volta podem enxergar Deus na nossa vida? O que nós vamos fazer para que Deus se torne visível, ou mais visível, ou real na nossa vida, diante das pessoas? Primeira coisa, precisamos passar pelo processo de transformação. Diga isso comigo, bem forte: transformação. Isso, é muito forte essa palavra. Deus se revela para as pessoas através de nós. Sabe como? Não é quando a gente começa na igreja. A partir do momento que nós somos transformados, Deus se revela para as pessoas a partir do momento, através da sua vida, a partir do momento que você começa a ser transformado. Porque conforme nós vamos sendo transformados, nós nos tornamos parecidos com Deus. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante isso aqui. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deixa aí na tela para mim, por favor. Não se conformem. Como que acontece uma transformação? Aqui ele está dizendo o seguinte, Paulo: não se conforme com a situação que vocês estão enfrentando, mas transforma essa situação. Mas como que eu vou sair dessa situação? Paulo, me explica, como que eu vou fazer para transformar essa situação que eu estou? Sabe como? Pela renovação da sua mente. Como que é isso? Mente fala do quê? Diga comigo: pensamentos. Paulo está dizendo o seguinte, você quer ter uma transformação de vida? Quer ter uma transformação nessa situação que você se encontra agora? Começa a mudar a tua maneira de pensar, renova a tua mente. Sabe por quê? Porque Paulo sabe que todos nós pensamos antes de agir. E uma vez que você muda a sua linha de raciocínio, a sua maneira de pensar, automaticamente as suas atitudes também mudarão. Quem entende isso, diga glória a Deus.
E olha só, você vai renovar a sua mente, você vai mudar os pensamentos, automaticamente as suas atitudes vão mudar e você terá um grande resultado. Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Irmão, o que Deus tem para você é bom, é agradável e perfeito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É assim que as pessoas vão ver Deus através da nossa vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó? Deixa na tela para mim, por favor, um pouquinho. Ó, mas todos nós devemos viver assim, ele está falando. Viver como? Com o rosto descoberto. Olha quanta revelação maravilhosa aqui, ó. Com o rosto descoberto. Sabe o que ele está falando? Sem se esconder de nada. Todos nós. Você quer que Deus seja revelado para as pessoas através da sua vida? Ele está dizendo, então viva dessa forma, com o rosto descoberto. Sabe o que ele está falando aqui? Sem máscara. Sem máscara, sem precisar esconder nada. E assim então você vai refletir como um espelho a glória do Senhor que você diz que serve. Aleluia. Então olha só, e essa transformação não é da noite para o dia, não é fácil, mas não é impossível. Essa transformação é uma transformação diária, contínua, dia após dia, culto após culto. Quem está entendendo, diga amém. Nós vamos melhorando, até chegar à estatura de um varão perfeito. Nós vamos ser perfeitos, mas nós precisamos buscar isso. Provérbios 4, versículo 18 vai dizer assim, ó: a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até ser dia claro. O que é a vereda do justo? Vereda é caminho. Aqui está falando o seguinte, ó: mas o caminho do justo, quem é justo? O que é honesto, que pratica justiça, o que não prejudica ninguém. Ele está falando, o caminho da pessoa que é honesta, que é justa, é como a luz da aurora, é como o nascer do dia. O sol vai nascendo, ele está falando, ó, o sol vai saindo, está escuro, né? Aí o sol vai saindo, ele vai brilhando mais e mais e mais e mais, até chegar ao meio-dia, até chegar o dia perfeito. Aleluia. É assim que Deus quer que a gente viva. Nós não podemos ser amanhã o que a gente está sendo hoje. Não podemos ser hoje o que a gente foi ontem. Quem está entendendo? Nós precisamos passar pelo mesmo processo que Pedro passou. O processo que ele passou antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo descer sobre ele, dele ter aquela ousadia toda, aquele poder de Deus e curar aquele coxo. Antes do Pentecostes, sabe? Antes do Espírito Santo descer sobre ele, sabe quem era Pedro? Pedro era o Pedro que negou Jesus, que chorou amargamente, depois fugiu. Mas no dia do Pentecoste, a Bíblia diz, dobra atenção aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e se apoderou deles. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, ele cheio do Espírito Santo, ele diz, sabe o que? Eles estavam dentro do cenáculo do templo. Pedro fala assim, ó, a ousadia estava nele, ele falou, abre a porta do cenáculo. Eu acho que os outros discípulos falaram, Pedro, você está doido? Está cheio de gente lá fora, você está querendo matar a gente. Abra a porta do cenáculo, que agora eu tenho coragem. Agora eu não vou negar, agora eu estou cheio do Espírito Santo. E quando eles abrem a porta, Pedro fala para aquela multidão, esse Cristo a quem vós crucificaste e mataste, Deus o ressuscitou dentre os mortos e fez Senhor e Mestre. E então ele começa a pregar, continuando aqui, Atos capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava eles, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma pregação que gerou 3.000 almas se rendendo a Jesus. Diga glória a Deus.
Então eu não tenho dúvida, houve uma transformação em Pedro. Houve uma mudança em Pedro. Depois de quê? Depois de receber o Espírito Santo. Houve uma transformação na vida dele. Da mesma forma, grave isso, quando o Espírito Santo desce sobre você, você não é transformado na hora, mas começa imediatamente um processo de transformação. E se tem um momento que o Espírito Santo desce sobre a sua vida, você que ainda não é batizado, presta atenção, é esse momento aqui, ó. Quando você desce as águas do santo batismo, a Bíblia diz que na hora que você se levanta, tua ficha está limpa diante de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito puro, limpo. Ele não habita onde tem sujeira. Então, como a casa está limpa agora, imediatamente a Bíblia diz que ele passa a morar dentro de você. Diga glória a Deus. Você quer uma base bíblica para isso? Jesus se batiza no Rio Jordão, e quando ele sai, ele se põe a orar. A Bíblia vai dizer que na mesma hora o céu se abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Há um revestimento em forma corpórea como uma pomba, e houve uma voz do céu como um trovão que dizia: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho muito prazer. Você quer que Deus tenha prazer em você? Quer? Você quer se tornar um filho amado do Senhor? Eu já sou. Glória a Deus, então você já é batizado. Porque se você não é batizado, eu sinto muito em te dizer a verdade. A verdade é que se você não é batizado ainda, você não é filho de Deus. A Bíblia diz isso. Você é apenas criatura de Deus. Quando nós nos batizamos, então, a Bíblia vai dizer que é nos dado o direito de ser chamados, a todos aqueles que a Ele receberam no batismo, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Você quer ver outra base bíblica forte para isso? Até o momento do batismo de Jesus, você não vê em lugar nenhum Deus falando, você só vê Deus falando assim, ó, que Jesus era o filho unigênito, o único filho. Depois do batismo de Jesus, você não vê mais falar filho unigênito. A Bíblia vai dizer que ele é o filho primogênito. Sabe o que é isso? O primeiro de muitos. E ali está o segundo, ó. Terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Todos aqueles que a ele receberam, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Então, olhando para a transformação na vida de Pedro aqui, nós aprendemos duas coisas, igreja. Primeiro, aleluia, isso é maravilhoso. Deus não depende de quem nós somos para fazer aquilo que Ele quer. Vou repetir. Deus não depende daquilo que nós somos para Ele fazer aquilo que Ele deseja. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê como nós fomos no passado. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não consegue nos enxergar como nós somos hoje. Ele olha para nós, Ele já consegue ver a gente como nós vamos ser amanhã nas mãos dEle. Deus tem planos com você. Ele olha para você hoje, não importa a situação que você esteja, Ele não consegue te ver desse jeito. Ele já consegue te enxergar como você vai ser daqui a pouquinho, sendo usado como uma flecha nas mãos dEle. Sabe, Deus não depende da capacidade humana para realizar os propósitos dEle. Você quer ver uma coisa? Em Êxodo capítulo 3, Deus conversa com Moisés. Deus vem e se revela a Moisés através daquela sarça e vai dizer para ele o seguinte: ó, eu vou usar você, você vai livrar o meu povo das mãos de Faraó. E ele entra em desespero naquela hora. E ele começa então a questionar e fala: Senhor, quem sou eu para libertar o povo das mãos de Faraó? Eu não estava lá, mas acho que Deus deu uma risada, né? E Deus então fala para ele: quem falou que é você, Moisés? Quem disse que é você que vai libertar o povo? E é interessante que Deus não disse, ó, vai lá. Ele não disse para Moisés, vai lá porque eu estou contigo. Ele falou, vai até Faraó porque eu sou contigo. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui. Deus já te deu uma direção do que você deve fazer, mas você ainda não fez. Sabe por quê? Porque você acha que você não é capaz. E Deus está dizendo para você hoje, o mesmo que disse para Moisés: eu não estou com você, eu sou com você. Eu não disse para você tentar que eu vou estar com você, eu sou com você. Quem vai fazer sou eu, Moisés. É isso que Deus está falando para alguém aqui, ó. Entenda o que Deus está falando. Quem vai fazer sou eu, Moisés. Você é apenas o instrumento que eu vou usar. Mas talvez você pense, Danilo, eu não tenho a capacidade que Moisés tinha. Entenda uma coisa, irmão. Todos os grandes homens de Deus, incluindo Moisés, todos os homens grandes de Deus,
tremendamente usados por Deus. Eles são inteiramente como nós. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que é isso? Aos mesmos pecados, as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades. E sabe o que aconteceu com esse homem? A Bíblia diz que ele orou para não chover, e durante 3 anos e meio não choveu em Israel. A Bíblia diz que ele orou e fogo caiu do céu. As mesmas paixões que nós. Aí depois ele ora para chover e caiu uma abundante chuva de Deus, que não chovia já fazia 3 anos e meio. Então Elias, Moisés, Davi, Paulo, quem você possa imaginar que foi usado por Deus tremendamente, Pedro, todos eles tinham os mesmos problemas que nós temos. Olha aqui para mim, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas indecisões, as preocupações. Elias, um grande homem de Deus, passou até por depressão. Pensou até em desistir da vida. Falou: Senhor, ele senta debaixo de uma árvore, de um pé de zinho, e fala: Senhor, toma minha vida aqui. Eu não quero mais ficar aqui não. Então eu repito, Deus não depende de quem nós somos para realizar aquilo que Ele quer. Sabe por que eu falo isso para você? Porque tem hora que a gente se engana e a gente acha que somos nós, que é a nossa capacidade, quando na verdade tudo é Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Redobra a tua atenção aqui. Nós precisamos ser transformados a cada dia. Não podemos ser hoje o que nós fomos ontem. Quem está entendendo, diga amém. Cada dia que passa, nós precisamos melhorar na nossa vida. O Provérbios que a gente leu, 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, tem que brilhar, brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Nós temos que aumentar o nosso brilho. Quem está entendendo, diga amém. Eu só posso dizer que Deus está em mim se as pessoas olharem para mim e dizer: olha, Ele mudou. Como as pessoas olhavam para mim um dia e falaram: nossa, isso aí não tem jeito não. Já cansei de encontrar essas pessoas de novo e ouvir assim: quem te viu e quem te vê, hein? E alguns de vocês já ouviram isso aqui também. Você só pode dizer que Deus está com você quando as pessoas começam a olhar para você e falam: nossa, ela está diferente, hein? Deixa eu falar algo para uma esposa que está aqui. O seu marido quer ver mudança na sua vida. Falar para você também, marido. Você achou que você ia escapar? A sua esposa precisa ver mudança em você também. Todo mundo precisa mudar, gente. Todos nós temos qualidade, mas temos defeito também. Não são poucos não. Alguns de nós precisamos parar de ser uma pessoa quando estamos dentro da igreja e outra quando estamos lá fora. Isso aqui é muito sério. Precisamos ser a mesma pessoa dentro e fora da igreja. Em cima do altar, embaixo do altar. Dentro do chamado e fora do chamado. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo porque Deus sabe muito bem quem nós somos. A Bíblia diz que nada está encoberto aos olhos do Senhor. Tudo Ele sabe sobre nós. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dEle, e que um dia havemos de prestar contas. Se eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, a minha essência precisa ser tocada. Precisa ser tocada. A nossa essência precisa ser tocada. E para a essência ser tocada, muitas vezes, sabe o que vai ser preciso? Talvez vai ser preciso quebrar o vaso para refazer de novo. Ei, vaso, é com você que Deus está falando aqui. Será que Deus pode te quebrar para te refazer? Será que você permite isso? Que eu vou te falar uma coisa, hein? O processo da transformação quase sempre é um processo dolorido. Sabe como funciona o processo do barro até ele virar um vaso? Uma vez que Deus te quebra e você vira barro de novo nas mãos dele, o oleiro, quando ele vai transformar ou refazer um vaso, a primeira coisa que ele vai fazer, sabe o que é? Separar o barro e colocar o barro de molho. Que ele encharca bastante, né? O vaso vai quebrando os cacos, vai encharcando, vai amassando, de repente vira barro de novo. Mas aí encharca demais e ele tem que pôr lá de molho. O oleiro já colocou você de molho alguma vez? O dono da olaria?
Já colocou você de molho? Pastor, o que é ficar de molho? Sabe o que é? É quando você vem para a igreja e Deus fala com o irmão da direita, fala com o da esquerda, mas não toca em você. E você está de molho. Você ora e Deus não dá resposta. Você busca uma palavra e sente que Deus não falou com você. Você olha para o irmão da esquerda, ele está chorando, o da direita está falando em línguas, o da frente está sendo abençoado, o de trás está sendo usado por Deus, mas você está ali parado, de molho. O oleiro faz isso às vezes. Quem está entendendo, diga amém. Depois de um tempo na espera de molho, sabe o que o oleiro vai fazer? O oleiro vai pegar o barro que estava de molho, ele vai começar a amassar o barro. Agora presta atenção, eu falo para você que o processo é dolorido, mas vale a pena. Dependendo do tipo do barro, quando ele pega para entrar na segunda etapa e começa a amassar o barro, se o barro for flexível, ele vê que o barro é moldável, aceita a mudança, o oleiro amassa com as mãos dele mesmo. Vai trabalhando, por quê? Porque o barro é bom. O barro é um barro flexível, aceita ser moldado. Mas se o barro for um barro duro, resistente, sabe, difícil de ser moldado, aquele tipo de barro que não aceita nada, qualquer coisa trinca, sabe? Aí então geralmente, sabe o que o oleiro faz? Ele chama as pessoas da olaria para pisar no barro. Tem que pisar, pôr um peso mais forte, até amolecer o barro. Quem está entendendo, diga amém. Olha aqui para mim, durante o processo da transformação, pode ser que algumas pessoas pisem em você. E quer saber? O oleiro que está falando. Tem alguns pisões que é Deus que permite. Deixar você pensar um pouco. Tem alguns pisões que é Deus que permite na nossa vida. Porque nós estamos no processo de transformação. Tem algumas humilhações que é Deus que permite, que é Deus que autoriza. Ah, se barro gemesse, hein? O barro gritaria. Só que barro não geme, né? Só que olha aqui para mim. Mas você geme, sim ou não? Barro não geme, mas você geme. Eu estou falando com alguém que você geme. Você chora de madrugada. Algumas vezes você afunda sua cabecinha no travesseiro e chora baixinho para ninguém escutar. Por quê? Porque você está se sentindo espremido. Quando você tira sua cabecinha do travesseiro, você sorri como se tudo tivesse normal. Só que só você e Deus sabe como está o teu coração por dentro. Você se sente espremido, espremida. E continuando então o processo da transformação, depois de amassar o barro, sabe o que o oleiro vai fazer? O oleiro vai colocar o barro na forma. Em Jeremias chama essa forma de roda. E a roda é um processo doloroso. Sabe por que é doloroso? Porque a roda vai fazer curva. A roda aqui, ele vai pisando, a roda vai girando e ele vai aqui, ó. E a roda vai fazer curva onde você não quer curva. A roda vai mexer em lugares que você não queria mexer. Sabe aquele negócio que a gente fala assim? Não sei se você já fez essa oração, que eu já fiz muitas vezes. Fala, Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, menos isso. É aí no menos que Ele vai. O Senhor pode fazer o que for, Senhor, mas não mexe nisso. É nisso que Ele vai. Quem está entendendo, diga amém. O processo é doloroso. Depois da roda, de ser contrariado, de receber curva onde não tem curva, né? O vaso, você acha que acabou ainda? Agora pode ser usado? Não, ainda vai para o forno. Prova de fogo. Vai para o forno, fica lá, sabe? Por isso que o processo é dolorido. E quando o barro já passou pelo forno, pela prova de fogo, Danilo, aí então está pronto para ser usado, né? Você que pensa, irmão. Porque depois da prova de fogo, depois do processo no forno, o oleiro tira ele do fogo e ele ainda vai passar lixa no vaso. Porque o vaso está com muita rebarba ainda, né? Precisa ser lixado. Agora escuta o que eu vou te falar. Em todos esses processos, Deus usa pessoas para tratar com a gente. A lixa são pessoas. Tem umas rebarbas, sabe ainda? Feio, o vaso está feio. E aí começa então a usar pessoas para nos lixar. Deus usa pessoas para lixar algumas áreas da nossa vida. Sabe por quê?
porque tem rebarbas, algumas áreas da nossa vida que ainda precisa ser lixada. É isso, precisa ser lixada, tratada, nivelada. Quem está entendendo? Danilo, então como que o oleiro sabe se o vaso está pronto para ser tirado do forno? Como que o oleiro sabe que ele já está bom para ser usado, né? Porque o vaso quer ser usado, o vaso quer ser útil. Sabe o que ele faz? O oleiro geralmente ele tira o vaso do forno, aí ele pega um metal e ele vai dar uma batidinha na borda assim, ó. E dá uma batidinha na borda. E quando o vaso não está pronto, a batida é fofa, não tem barulho, não faz eco nenhum. Agora quando ele tira, bate o metal na boca do vaso e lá dentro faz um barulho, quer dizer que está pronto. Quer dizer que está pronto. E é por isso que às vezes as nossas provações de fogo que a gente passa, é por isso que as nossas provações às vezes tem uns dias de alívio também, não é? A gente sente que parece que tirou a gente do forno. Tem uns dias de alívio, tem semana que parece que deu trégua assim, ó. Ninguém mexe com você, ninguém te perturba, ninguém te lixa. É assim ou não é? Tá bom demais para ser verdade, a gente fala. Parece que não aconteceu nada de ruim essa semana. Sabe o que é isso? É o oleiro que tirou você do forno, irmão. E quando você sentir que ele deu essa trégua para você, fique esperto. Quando ele dá fique esperto, porque quando sente esse alívio, é sinal que ele vai te provar para te aprovar. Ele vai dar uma batidinha em você assim, ó, e quando ele bater, canta, faz barulho, porque se murmurar, vai voltar para o forno. Deu uma trégua? Canta, faz barulho, você não entendeu? Glorifica, vai adorar a Deus. Não é só na hora da prova, não. Ai, está uma luta, vou para a igreja, vou adorar a Deus. Não, deu uma trégua, faz barulho. A hora que ele bate de novo, faz barulho, dá eco, glorifica. Porque senão vai voltar para o forno, vai voltar para a prova, para o tratamento. Outra coisa, se eu vou representar a Deus, é necessário que eu tenha experiência no treinamento. Se eu vou representar a Deus, é necessário que eu tenha experiência do treinamento. E não se engane, hein? Escuta o que eu vou te falar aqui. Deus não vai usar ninguém sem antes treinar a pessoa. Deus é inteligente. Deus nunca, irmão, Deus não vai colocar coisas da sua mão sem antes perceber que você está preparado para usar essas coisas. Deus não desperdiça milagre. Tanto que não desperdiça que na multiplicação dos pães, o que ele fez? Todo mundo comeu, se fartou. Vê se ele deixou lá sobrando, não. Ele fala para os discípulos agora: pegue os cestos e recolha os pedaços que sobraram. Deus não desperdiça milagre. Primeiro ele te prepara, para depois ele colocar nas suas mãos o que precisa. Não sei se você já assistiu aquelas lutas, o lutador encosta o outro no canto e começa a dar um monte de soco na cabeça, aquela pessoa não cai, e é tanto soco que leva. E sabe por que a pessoa leva aquele monte de soco na cabeça e não cai? Treinamento, resistência. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? As pancadas que vão te alcançar lá na frente só vai ser possível de ser suportada se você for treinado para o desafio. Alguns de vocês podem afirmar isso. Hoje já não é qualquer coisa que te entristece, não. Não é qualquer coisa que você cai numa cama em depressão. Não, não. Sabe por que você é assim hoje? Porque Deus gerou em você experiência, treinamento, musculatura espiritual, emocional, de tanta pancada que você já levou lá atrás. E agora você criou uma resistência. Quem entende isso, diga amém. Eu, por exemplo, eu nunca suportaria, irmãos, os desafios que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado por outros desafios que eu passei há anos atrás. Eu nunca aguentaria algumas pancadas que eu recebo hoje em dia, se eu não tivesse sido treinado, se eu não tivesse ganhado resistência com as burdoadas que eu tomei lá atrás. E quer saber? Na hora a gente não entende. E glória a Deus pelas burdoadas. Glória a Deus, porque isso gera em nós pessoas melhores. Musculatura emocional, espiritual. Não é aquela coisinha que magoa a gente mais não. Como eu sofria antes, 2, 3 dias chorando. Ai, a ingratidão. Que ingratidão? Problema é de quem é ingrato. Problema é de quem se levanta. Problema é de quem inventa. Problema é de quem fala. Quem está entendendo, diga amém. Mas presta atenção nisso aqui, irmão. Deus treina cada um de nós de forma diferente.
Deus treina cada um de nós de uma forma diferente. Você sente que você está sendo treinado por Deus? De verdade, responde só para você. Você sente que você está sendo treinado por Deus? Que Deus está te treinando? Que Deus está fazendo de você um vaso valoroso, um vaso de honra, feito pelas próprias mãos dEle. E eu quero profetizar que chegará um tempo que as pessoas só de olhar para você vai falar: esse vaso é um vaso de Deus. Só de olhar para você, só de te observar. Sabe aquela coisa que a pessoa olha e fala: nossa, tem um brilho diferente. Você está refletindo como um espelho a glória do Senhor, como diz aquele versículo. Que área que Deus está te treinando, hein? Será que o Espírito Santo já te mostrou hoje qual é a área que Deus está te treinando? Com Abraão, por exemplo, o treinamento foi no altar. Vou resumir para você que a gente ganha tempo. Gênesis capítulo 15 vai dizer que Deus chega a Abraão e faz uma promessa para ele, que daria um filho para ele. E Abraão diz assim para Deus: Deus, então me dá um sinal, porque a minha idade já está avançada, a minha esposa é estéril, eu preciso de um sinal. E Deus diz, sabe o que para ele? Não vou te dar um sinal. Ao invés de te dar um sinal, sabe o que eu vou te dar? Um desafio. Todas as vezes que você pedir um sinal para Deus, cuidado, hein? Deus vai te dar um desafio. Talvez alguns de vocês tenham pedido sinal demais para Deus, e o que mais tem recebido é desafio, porque é a forma de Deus trabalhar. Deus me dá um sinal, eu preciso de um sinal, e aí tudo que vem é desafio, porque é assim que Deus trabalha. Todas as vezes que você insistir em pedir sinal para Deus, irmão, uma vez que Deus falou para ele: eu vou te dar um filho, Deus vai dar um filho. Quando Deus promete, assim será. Pode ser no tempo que a gente, não pode não ser no tempo que a gente quer, mas se Deus falou, me dá um sinal. Rapaz, você está achando que a minha palavra é igual à sua? Que você promete uma coisa e amanhã está mudando de ideia, voltando atrás daquilo que falou comigo? Eu sou o teu Deus. Eu sou um Deus de palavra. Uma vez que eu falo, eu cumpro. Então Deus vai dar um desafio para ele. Já que você pediu um sinal, eu vou te dar um desafio. Sabe o que você faz? Vai lá no altar agora, monta o altar e coloca 3 bezerras, 3 cabras, 3 carneiros de 3 anos. Corta eles em pedaços, coloca um de frente para o outro. Aí você pega também 2 pombinhas, pega 2 pombos e oferece para mim tudo em sacrifício. Aí sabe o que aconteceu? Abraão coloca tudo no altar e a Bíblia diz que ele começa a orar para Deus responder. Ele começa a orar de manhã até o meio-dia. Sabe o que aconteceu? Deus não respondeu. É aí que é difícil, né? Quando Deus dá uma direção, um desafio, você vai, você obedece, você persevera, você se esforça, porque é um sacrifício. E ainda assim Deus não responde. Lembra que eu falei há minutos atrás para você? Lembra que eu disse que o oleiro coloca o barro de molho durante o desafio? O tempo da espera. Não é sempre que Deus vai responder, e aqui Deus já está respondendo alguém. Não é sempre que eu vou responder. Apesar da nossa obediência, igreja, do nosso sacrifício, do nosso esforço, às vezes Deus não vai responder. E respeite o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus muitas vezes significa não. Ah, Danilo, então quer dizer que ele não vai fazer? Não. Quando Deus não vai fazer, ele fala rasgado. Deus é um Deus de palavra. Não vou fazer. Mas quando ele faz silêncio, significa não. Mas é que ainda, não é que ele não vai fazer, é que ainda não é a hora certa. Ainda não é o momento. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que se passou até o final da tarde. Ele passou a tarde inteira, além de Deus não responder, ele orar até o meio-dia. Ele foi até o final da tarde fazendo, sabe o que? Espantando as aves de rapina que vinham pegar o sacrifício dele ainda. As espécies de urubu desciam, e ele ficou a tarde inteira espantando as aves de rapina. Sabe o que essas aves de rapina representam aqui? Satanás. Satanás está trabalhando para impedir a sua bênção, irmão. Satanás está trabalhando o tempo todo para tentar tirar de você a promessa, matar o seu sacrifício, para impedir a promessa que Deus te fez. Quem pega essa revelação aqui? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? As aves de rapina também tipifica aquelas pessoas intrometidas que não foram chamadas, mas está querendo roubar o seu sacrifício, matar a sua fé, roubar a sua bênção, a promessa que Deus fez na sua vida. E a Bíblia diz que ele não aguentou mais. Mas a chave, diga assim comigo, a chave da vitória
é a perseverança. Irmão, ele foi até onde ele aguentava. Ele foi até o limite dele. A Bíblia diz que Abraão foi tomado, ele espantando as aves de rapina, até ele ser tomado de angústia e grande escuridão. E ele acabou caindo, desmaiou e dormiu profundamente. Olha aqui para mim. Mas enquanto ele dormia, a Bíblia vai dizer que Deus contemplou do céu a perseverança dele. Deus contemplou o esforço dele. Deus conhece o nosso limite. E Deus viu tudo que ele fez. Deus sabia que ele foi até onde ele podia. E sabe o que aconteceu? Deus mandou fogo sobre o altar, queimou o sacrifício. E quando Abraão abriu os olhos, quando Abraão acordou, a fumaça já estava subindo até a presença de Deus. Ei, irmão, olha para cá. Aceita o desafio que Deus está te dando. Aceita o desafio. Deus está vendo o teu esforço, não desista. Não escute os negativos dizendo que não vai dar certo. As pessoas tentando matar a sua fé. Mas Deus prometeu isso. Mas não, acho que não vai acontecer isso não. É muito para você. Para com isso. Espanta essas aves de rapina de perto de você. Quando você menos esperar, persevera. Quando você menos esperar, vai acontecer isso. O fogo vai descer. Deus vai honrar seu sacrifício, sua perseverança. Sua vitória vai chegar. E o nome dele será glorificado. Aleluia! Tudo que você precisa é não desistir, é perseverar. Estou finalizando. Outra maneira de Deus se revelar às pessoas através da nossa vida, através da nossa conscientização. Diga comigo, conscientização. Se conscientize de quem você é. Você precisa saber quem você é em Cristo. Existe um poder, existe uma autoridade que já está à sua disposição, que é a autoridade do nome de Jesus. Esse poder e essa autoridade foi dada não para um líder religioso, para um pastor, é para você. Todos vocês têm essa autoridade, amém? Satanás, ele não tem força, grave isso, ele não tem força para ficar de pé diante de você, se você usar o poder e a autoridade do nome de Jesus. Quer um exemplo? Um policial, por exemplo, quando ele está com a sua farda, ali ele está revestido, tem uma autoridade sobre ele. Ele está sobre uma autoridade, ele está com a farda dele, ainda que esse policial seja pequenininho assim, ó, que nem meu pai lá. Ó, ainda que o policial seja pequeno e de repente chega um que nem o Ronaldão lá, grandão. A partir do momento que ele está com aquela farda, tudo que ele falar, o grandão se sujeita. Entende o que Deus está falando aqui? Existe uma autoridade sobre a sua vida que o diabo tem que respeitar. Você está revestido do poder do nome de Jesus Cristo. Essa autoridade é o nome de Jesus. Se conscientize disso hoje. Se conscientize de outra coisa. Não existe um tempo de milagres na nossa vida, irmão. Não existe um ministério de milagre. O que existe é um Deus de milagre. E esse Deus está sobre a sua vida. O que existe é um Deus de milagre. Você precisa se conscientizar de que esse Deus de milagre está com você. Então você precisa fazer, sabe o que? Colocar a sua fé em ação. E se você fizer isso, a Bíblia mostra em vários lugares que quando você coloca a sua fé em ação, muralhas caem. Aleluia. Barreiras são quebradas, enfermidades são curadas, portas são abertas, libertação acontece. Você não sabe o poder que você tem. Nós não sabemos. Nós imaginamos, mas nós não sabemos o poder que a gente tem ao certo. Você pode saber o poder que você tem quando você tira um extrato do banco lá, e você vai ver o poder que você tem. Quando você está sentado naquela cadeira, na sua posição lá na empresa que você trabalha. Mas você precisa entender o poder que você tem quando você usa o nome de Jesus. É isso que Deus quer. Que você reconheça esse poder. Quando você usa o nome dele. Tenha consciência do que Deus tem para a sua vida. Entenda o que Ele está querendo de você e faça, porque não é só entender. Olha Deus falando com alguém aqui. Você já entendeu o que é para você fazer, só que você não fez ainda. Alguns aqui Deus já mostrou claramente para você o que você deve fazer. Outros Deus já mostrou o que você não deve mais fazer, mas você insiste em continuar agindo contrário do que Ele falou. Quer saber? Você só está atrasando aquilo que Ele quer realizar na sua vida.
Talvez alguns seja a água do batismo que Deus já falou, outro seja renunciar um lugar que você frequenta, certas companhias, renunciar algo da sua vida, liberar um perdão. Quem está entendendo, diga amém. Qual é a sua meta de vida, hein? Estou encaminhando para o final aqui já, uns minutinhos eu finalizo. Aonde você quer chegar? Qual é a sua meta de vida? Sozinho talvez, eu vou te adiantar, sozinho bem provável que você não vai conseguir não. Mas a Bíblia diz que com Jesus você consegue. Vou repetir, talvez sozinho você não consiga alcançar essa meta, mas com Jesus você consegue. Nele a Bíblia diz que você pode todas as coisas. Sabe o que é isso? Conscientização. Quem eu sou em Cristo? Dele, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Se ser vencedor é bom, imagina ser mais do que vencedor. É isso que a Bíblia diz, irmão. O que eu posso fazer em Cristo? Que você pode, nele, todas as coisas. Por quê? Porque é Ele que te fortalece. Nele você pode tudo. Na força do seu braço não, mas nele você pode. E vou te adiantar, vão te caluniar, vão se levantar contra você, mas o segredo é você não olhar, não dar valor para isso, não olhar para os escombros, sabe? Para os entulhos, e se concentrar naquilo que você está construindo, naquilo que você está fazendo, na direção que Deus te deu. Quando o povo, lembra? Quando o povo chega em Neemias, eles já tinham construído metade dos muros. E aí eles chegam em Neemias e falam: Neemias, não dá mais para construir, nós vamos parar a construção. E Neemias fala: mas por quê? E eles respondem: porque os entulhos são muitos escombros. Irmão, presta atenção, até agora eles construíram normal, mas porque olharam para os entulhos, agora desanimaram. Entenda o que Deus está falando aqui. Antes de olhar, ele estava construindo normal, foi só olhar para os entulhos. Agora o desânimo veio, parou de edificar, parou de construir, crescer. Quem está entendendo isso aqui? Quando você olha para os entulhos, para os negativos, para os murmuradores, você para de edificar, você para de construir, você para de crescer. Tira o olho do seu problema, irmão. Olha para a direção que Deus te deu, continua construindo. Quem está entendendo? Lembra quando Pedro afundou? Pedro estava vivendo o sobrenatural, ele estava andando sobre as águas, mas o vento soprou e ele tira o olho de Jesus e ele olha para o vento, olhou para os escombros, para os entulhos, ele olha para o problema, ele dá força para o problema. Quando você olha para o seu problema, você dá força para ele. Quando você tira os olhos de Jesus e olha para o seu problema, complicou, sabe por quê? Porque Jesus é o centro da sua sustentação. Enquanto seus olhos estiverem em mim, o Senhor está falando, você não afunda, você vai continuar vivendo o sobrenatural. O problema é que às vezes você fez o que Pedro fez, você tirou os olhos de Jesus por um momento e valorizou demais o vento que soprou. Então agora você sente que uma área da sua vida está naufragando. Mas existe algo maravilhoso, que Pedro então, quando ele vê que ele vai afundar, que ele vai morrer, ele fala: Senhor, salva-me. Oh, aleluia. Salva-me, Senhor. E aí o texto vai dizer assim: e Jesus, estendendo a mão, trouxe ele à tona. Novamente, olha aqui, não fala que Jesus foi ao seu encontro, Jesus andou estendendo-lhe a mão. Jesus estava exatamente aonde ele afundou. Olha aqui para mim, Jesus já sabia que até aonde você podia ir. Jesus sabia que aquele momento, ali era o limite de Pedro. Ele sabia, ele estava ali esperando. Ele sabia que ele ia duvidar, que ele ia tirar os olhos e olhar para o vento. E ele estava exatamente no lugar onde Pedro afundou. Eu estou pregando para alguém que você entrou aqui hoje, irmão, no seu limite. Jesus sabia que você ia estar aqui hoje. Estendendo-lhe a mão, trouxe ele à tona, entrou com ele no barco, fizeram a travessia em segurança. Deus está falando para alguém aqui hoje, ó. Se você tirar o olho desse vento, parar de valorizar essa crise e olhar para mim, que sou o centro da sua sustentação, o que eu fiz com Pedro eu faço com você. Eu pego a sua mão hoje pelo poder dessa palavra, eu pulo no barco junto com você e nós vamos chegar do outro lado, como eu disse que você chegaria. Nós vamos juntos fazer essa travessia, mas tira o olho do vento. Aleluia. Não dê ouvido para as pessoas negativas. Irmãos, negativos sempre vão existir. E não dá para se livrar deles, hein? Já vou te avisando. Não dá. Sabe por que não dá?
Porque muitas vezes alguns deles estão no barco junto com você. Dentro do mesmo trabalho, às vezes no meio da família, às vezes na igreja, é assim mesmo. Está tudo no mesmo barco. E última pergunta para finalizar. E o louvor pode subir se quiser. E última pergunta para finalizar. Como mostrar que Deus está na minha vida? Como que eu faço para que as pessoas enxerguem que Deus está na minha vida? Tomando uma atitude. Diga comigo, atitude. Olha aqui para mim. Se Deus me chamou para quê? Você precisa ter essa consciência. Se Deus me fez uma promessa, se Deus fez uma promessa para você, para mim, eu não posso ficar sentado esperando que a promessa caia no meu colo. Se Deus fez uma promessa, como eu sempre digo para vocês, essa promessa que Deus faz tem duas partes. Uma parte dele, uma parte que é minha. E quer saber? Deus nunca fará dele primeiro. Deus é um Deus reativo. Conforme você age, Ele reage. Olha Deus falando para alguém. Dá o passo hoje. Renuncia. Toma a decisão. Você faz a sua parte, eu faço a minha. Se Deus te fez uma promessa, você precisa ir para cima. Fazer a sua parte. Irmão, a igreja, nós somos a igreja. A igreja foi criada por Deus com uma meta. Sabe qual que é a maior meta da igreja? Ganhar almas. Fazer com que as pessoas sejam impactadas através da nossa vida. Que eles possam ver o amor de Cristo. Impactar as pessoas lá fora, deixando Deus se revelar através de nós. Nós cremos sim no dom espiritual. Cremos ou não cremos? Sim ou não? Nas manifestações do Espírito Santo, na variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas eu quero dizer para você no final dessa mensagem, a prioridade ao receber o Espírito Santo não é falar em línguas, não é revelar nada, não é profetizar, nem pregar. Tem certeza, pastor? Absoluta. E eu te mostro. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo desce em você, você recebe poder. Para quê? Para quê? Para expulsar demônio, para pregar, para curar as pessoas? Não. Só tem um objetivo. Deus faz tudo isso também, mas o objetivo principal Ele deixa aqui, ó. Sereis testemunhas. E serei as minhas testemunhas. As pessoas precisam ver Deus em você. O poder de Deus vem sobre você para que você seja testemunha dele na terra. Aonde que eu vou ser testemunha? Tanto em Jerusalém, olha lá, ó, dentro da própria casa. Oh glória. Quem está entendendo? Como em toda a Judéia, nos parentes, vizinhos, ó, parentela. Em Samaria, ciclo da vizinhança. E até os confins da terra, no trabalho, aonde você estiver, as pessoas precisam ver Jesus através da sua vida. Aleluia. Então eu finalizo dizendo que ganhar almas é a razão de Jesus ter te chamado um dia. Jesus te escolheu para que você seja testemunha dele na terra. Dentro da sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança, no trabalho, onde você estiver. Você não foi chamado apenas para ficar ouvindo os pastores pregar, esquentando o banco de uma cadeira na igreja. Você foi chamado para ser um ganhador de almas. Diga glória a Deus. Enquanto os religiosos ficam aí fora discutindo faixa de igreja, falando a sua está errada, a minha está certa. Cristãos verdadeiros ganham almas. Cristãos verdadeiros trazem almas para a igreja. Então, para você nunca mais esquecer, primeiro, a evidência de Deus, a evidência que Deus está na minha vida. Primeiro, há uma transformação de vida. Que você possa sair daqui transformado hoje. O Espírito Santo vai tocar em você. Você vai sair daqui hoje num processo de transformação. Segunda evidência de Deus na minha vida, conscientização. Que você possa se conscientizar de quem você é em Cristo. O que você pode fazer em Cristo, usando o poder e a autoridade do nome dele. Terceiro e último, terceira evidência de Deus é a atitude de fé. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é uma fé morta. A fé sem obras é uma fé sem atitudes. É como você lê isso aqui, ó, por exemplo. Quem crer e for batizado será salvo. Por que Jesus falou isso? Quem crer e for batizado será salvo. E quem não fizer isso, será condenado. Ele não podia falar, ó, quem crê em mim vai ser salvo. Ele falou, quem crer e batizar. Sabe por quê? Ó, quando eu falo que você crê em Jesus, eu já sei, não preciso nem perguntar. Você está há 40 minutos
45 minutos escutando eu falar de Jesus. Mas o que vai revelar verdadeiramente que você crê é a sua atitude, porque palavras nunca falarão mais alto do que as nossas atitudes. Você fala que crê, mas se você não batiza e eu não batizo, eu estou mostrando para ele, na minha atitude, eu estou mostrando que na verdade eu não creio. Porque se eu creio, eu batismo, nada me impede. Você quer ver Deus entrando nisso? João 3,16, a mesma coisa. Eu amei o mundo de tal maneira, então provo que dei o meu filho. Olha a atitude, eu falo, mas eu também mostro em atitude. E eu dei o meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora ele fala para você, você crê de verdade? Então se batiza. Porque eu estou cansado de ouvir palavras. É a mesma coisa um marido que fala para a esposa todos os dias, eu te amo, mas a atitude dele não corresponde com aquilo que ele fala. Deus está falando para você hoje, se você realmente crê, você me mostra em atitude. Fica de pé, por favor. Eu termino essa mensagem afirmando para você, dependendo da sua atitude hoje, Deus vai começar a se revelar de forma especial através da sua vida, e você terá uma vida de vitória. Peça para o Senhor sondar o teu coração hoje, para que o Espírito Santo possa tocar, como nós cantamos aqui, vamos cantar novamente, para Ele tocar nos seus olhos, nos seus lábios, para Ele tocar nos seus pés, no seu coração. Eu quero convidar aqui à frente nesse momento, primeiramente, você que decide hoje, parar de falar e mostrar em atitude, que você verdadeiramente crê em Jesus e quer começar uma nova vida com Ele, através das águas do santo batismo. Quem é você? Sai do teu lugar e vem para frente, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui à frente também, você que entendeu o que Deus falou aqui, precisa de um renovo especial. Você entendeu que você está num processo de transformação, de repente você se identificou com esse vaso que está sendo refeito, né? E Deus começou um processo aí, de usar talvez pessoas para lixar você. Ó Senhor, está difícil, mas eu aceito o processo. Vem para frente, Deus vai te dar força para suportar isso. Aliás, você nem está mais no tempo da espera, você já está no tempo da lixa, está pertinho de ser usado. Oh Jesus, aleluia. Você quer fazer um compromisso com Deus agora? Vai saindo do teu lugar. Oh Espírito Santo de Deus, pode apagar as luzes, por favor. Pai, eu te convido aqui nesse momento, através do teu Espírito Santo, assim como aqueles discípulos reunidos, 120, reunidos no cenáculo do templo, e ali então houve um grande avivamento. O Senhor desceu sobre eles, revestindo eles de unção, de poder, de autoridade, de ousadia. Em nome de Jesus, eu peço nesse momento, Senhor, que a tua graça repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. Vai tocando agora, vai abraçando esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente. Vai abraçando essa pessoa agora, Pai. Revela o teu amor para eles através do seu toque, Senhor. Toca nos olhos, purifica a nossa visão. Toca, Senhor, nos nossos lábios. Ajuda-nos, Senhor, com as nossas palavras, que muitas vezes saem da nossa boca e nós sabemos que não te agrada. Toca na nossa mente, purifica os nossos pensamentos, Senhor. Toca nos nossos pés. Nos ajuda a sair de alguns lugares, Senhor. Nos ajuda a criar raiz na tua presença, na tua casa, para que essa obra que um dia o Senhor começou, ela venha a ser aperfeiçoada a cada dia. Que nós possamos ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Irmão, tem um dia perfeito te esperando. Tem um dia perfeito te esperando. Abre o teu coração nesse momento. Vamos adorar a Deus, e você vai fazer dessa canção a sua oração agora. Se o Senhor tocar os meus olhos, diga isso para Ele. Eu verei a tua face. Oh Jesus. Se o Senhor
tocar meus lábios, Meu Deus, eu serei purificado. toca aí, Jesus. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Toca, Jesus. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Diga isso pra Ele. Eu jamais serei o mesmo. Oh, Jesus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei, eu jamais. Olha isso, Jesus. Eu jamais. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais. Toca, Jesus. Eu jamais. O mesmo. Eu jamais. Toca-me, toca-me. Espírito Santo de Deus, quero selar esse momento, Senhor, pedindo a sua cobertura espiritual sobre a vida de cada um dos seus filhos, que em nome de Jesus, que a partir de hoje eles possam verdadeiramente ser outra pessoa, Pai. Que o teu Espírito Santo possa fortalecer a nossa mente, dê linha de equilíbrio emocional para cada um de nós, Pai, e que as pessoas possam ver a sua glória refletindo através da nossa vida. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua saúde, os seus filhos, o seu casamento, a sua área profissional, financeira, a sua vida sentimental. Eu declaro que o amor de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Volta para o seu lugar glorificando o nome de Deus.